Graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que alegria, mais uma vez estamos aqui no nosso canal diário de oração, porque a oração é a chave da vitória. Hoje nós queremos falar acerca de descanso. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para você neste dia. Eu creio que Deus tem um direcionamento para você. Eu creio que Deus tem uma palavra de ânimo para a sua vida. E nós também estaremos orando também, ouvindo a palavra de Deus e orando. Mas antes, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, participe conosco, faça parte dessa família, compartilha. É muito importante que você compartilhe este conteúdo para que ele venha chegar a mais e mais pessoas. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, é muito importante. Então eu peço a você que faça isso, e eu tenho certeza que essa palavra ela vai chegar a mais e mais corações. Gênesis capítulo 1, versículo 31. E depois Gênesis 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 1, 31. Diz assim, olha. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Capítulo 2 de Gênesis. Diz assim, versículo 1 e 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Eu quero falar acerca de descanso neste dia, nesse nosso devocional de hoje. Mas antes, observe que em Gênesis, no capítulo 1, 31, olha o que diz a palavra. E Deus viu tudo o que havia feito. Tem uma vírgula aqui. É importante que no meio de uma vida que nós estamos vivendo hoje, num contexto de tanta agitação, de tanta correria, que a gente, mesmo em meio a tudo isso, que a gente pare para ver aquilo que temos feito. Nós vivemos em uma situação aonde as pessoas têm mergulhado numa prática de imediatismo, aonde se quer tudo na mesma hora, com pressa, pulamos e não queremos passar pelos processos, não queremos muitas das vezes ser modelados, não queremos muitas das vezes passar, pela jornada, pela caminhada, muitas das vezes de um deserto. Queremos tudo pronto, queremos que tudo venha, muitas das vezes, de uma forma mais fácil, para que a gente não venha se cansar. Porém, aqui a palavra de Deus diz que Deus viu tudo o que havia feito. Então é necessário que a gente pare, mesmo em meio à correria, que a gente pare. Mesmo em meio ao seu trabalho, talvez você é uma pessoa extremamente trabalhadora, uma pessoa muito dedicada, mas você não para
mediante a tudo isso, você não consegue parar para ver o que você tem feito. Então, isso para mim diz que é necessário que a gente aprenda a dar valor àquilo que a gente faz. A gente geralmente usa muitas palavras de efeito, até no nosso dia a dia, como um desabafo. Se eu não me valorizar, quem mais vai valorizar? Eu tenho que dar o meu valor. Mas será que nós temos feito isso de fato? Será que realmente nós temos parado para ver o que nós temos feito? Porque é aqui o exemplo que Deus deixa para nós, é que Deus viu tudo o que havia feito. Só que a gente, em meio à nossa ambição, em meio à nossa ganância, em meio à nossa vontade de querer ter mais e mais e mais a todo custo que custar, sem medir as consequências, nós acabamos não usufruindo, acabamos dando mais importância ao ter do que ao ser. E aí é onde nos frustramos. Por quê? Porque as coisas, quando nos apegamos às coisas materiais, elas são perecíveis, elas são coisas que vão passar, elas são coisas que muitas das vezes são supérfluas. E aí é onde nós nos frustramos, nos decepcionamos, porque vamos tentar preencher o vazio da nossa alma com essas coisas e não vai ser preenchido, porque só quem vai preencher o vazio da nossa alma chama-se Deus, chama-se Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Então, pare para ver o que você tem feito, contemple, dê valor. É simples, mas é seu, Deus tem te dado condição de fazer. E aqui diz que tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. E aí o versículo 2, e aqui é o tema do que a gente quer falar hoje, porque justamente você precisa entender, parar, ver o que você tem feito para você entender que no meio de toda essa correria, de todo esse processo, no meio de tudo isso, que você precisa se valorizar, que você precisa valorizar aquilo que você tem feito, para que você também entenda que você precisa descansar. Que você precisa descansar. Não é uma questão de opção. É uma necessidade. E por isso que Deus deixa esse exemplo. Olha o que diz a palavra no capítulo 2, no verso 1 e 2 de Gênesis. Olha só. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. Então, foi concluído. Concluiu a sua jornada hoje. Cumpriu as suas obrigações, cumpriu as suas metas, fez o que tem que fazer. Agora é hora de descansar. Você precisa parar, recarregar as energias, renovar suas forças para você seguir em frente. E aqui diz que, verso 2, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Então, eu quero dizer para você, descanse, tire momentos, isso eu estou falando, né? De uma maneira de prática, de rotina de vida, né? E aqui eu quero concluir falando também do descanso espiritual, mas as duas coisas estão relacionadas. Mas eu estou falando realmente de você precisa descansar. Você precisa ter esse tempo para você. Você precisa desse tempo para a sua família, para curtir os seus filhos, para curtir a sua mãe, para poder aproveitar, né, e renovar suas forças. Então, essa é uma necessidade humana, é uma necessidade do ser humano. Não adianta você ir contra isso, porque o resultado é fadiga, cansaço, doenças físicas, mentais, emocionais e até mesmo espirituais. Por quê?
porque simplesmente você está descumprindo um princípio de Deus, algo que Deus estabeleceu partindo de uma necessidade do próprio ser humano. Então, tire momentos para você, tire momentos para descansar com a sua família, no decorrer da sua jornada, no decorrer da sua semana, período que você tiver de férias, também se organize, porque essa é uma necessidade que o ser humano tem e é um princípio de Deus para a minha e para a sua vida. É necessário. E aqui eu quero finalizar dizendo para você que tem vivido uma vida extremamente angustiada, aflita, corre e parece que você não tem saído do lugar. Então, descansa no Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Não queira fazer aquilo que Deus tem que fazer. Faça o que você tem que fazer. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça o que Deus está mandando e deixa que o trabalho pesado Deus vai fazer. Você só precisa obedecer. Você só precisa ter fé. Você só precisa viver a palavra de Deus na sua vida. Então, essa mensagem de Deus para você hoje, coloque em prática. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te agradecemos, Senhor. E neste momento, Pai, o Senhor toca no nosso coração para estarmos orando, Deus, por pessoas que estão cansadas. Pessoas, meu Deus, que não têm mais parado para ver o que tem feito. Pessoas que só têm vivido para trabalhar e parece que nada, Senhor, mais acontece. Parece que elas não conseguem ver o fruto do trabalho delas porque não têm parado para descansar, porque têm vivido essa correria do dia a dia, porque têm sido refém, muitas das vezes, Senhor, das cobranças, da opressão, vítimas, Senhor Deus, muitas das vezes, Senhor, desse sistema opressor, vítima de situações nas quais elas mesmas têm se colocado a fim de querer mostrar algo para alguém, de querer mostrar, de querer dar conta de coisas que estão além das suas forças. Oh Deus, que aprendamos, Senhor, conforme a Tua palavra, tudo que vier sobre as nossas mãos, que façamos, que venhamos estar, sim, abertos, preparados para os desafios, mas que não negligenciamos a palavra de Deus que diz: façamos conforme as nossas forças. Tudo que vier sobre as suas mãos, faça conforme as suas forças. Então, Deus, que aprendamos, Senhor, com essa palavra, Pai, que aprendamos a descansar, que aprendamos a entender que precisamos deste momento para recarregar as nossas forças, para poder renovar as nossas forças, Senhor Deus, para seguir em frente. Precisamos desses momentos no decorrer dos nossos dias, precisamos desse momento no decorrer das semanas que vivenciamos, no decorrer dos anos que vivenciamos. É necessário, Pai. Então, Senhor, que o Senhor possa ser o nosso refúgio, que o Senhor possa ser o nosso descanso. Sê conosco, Pai, é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.